Olá, meu nome é Isabela, eu sou engenheira civil e membro do Corpo Técnico da Evolução Engenharia. Nós da Evolução iniciamos uma série de apresentações sobre a utilização de materiais não convencionais em estruturas de concreto. Então, já foram abordados em outros vídeos sobre os pilares da qualidade das estruturas, bem como os parâmetros de projeto para desenvolvimento de estruturas de concreto reforçado com fibra. E hoje eu vou tratar sobre o controle da qualidade do concreto reforçado com fibra aplicado às estruturas. Espero que todos aproveitem o material. Vamos lá. Conforme eu mencionei, o tema da apresentação de hoje é o controle da qualidade do concreto reforçado com fibras aplicado às estruturas. Então, para se garantir a qualidade de uma estrutura, é necessário respeitar esse tripé, que contempla projeto, execução e controle da qualidade. Então, a partir das normas de projeto, tanto de estruturas de concreto, que é a nossa norma mãe, a 6118, quanto a norma específica de projeto de concreto reforçado com fibras, a 16935, elas são utilizadas para auxiliar o desenvolvimento do projeto de estruturas de concreto reforçado com fibra, e com o auxílio delas são desenvolvidos e definidos os parâmetros de projeto, que contemplam a execução e controle da qualidade. Então, a partir desse tripé, é possível obter a qualidade de uma estrutura. Então, no caso de execução, também utilizada a norma ABNT-NBR 14931 e, com relação ao controle da qualidade, que nós abordaremos hoje, a ABNT-NBR 16938. E a NBR 16938, ela vai estabelecer os critérios para a qualificação do concreto reforçado com fibra, que engloba a qualificação das fibras. Então, para as fibras de aço, deve seguir as recomendações da NBR 15530. Para as fibras álcali resistentes, a ABNT 16941. Para as fibras poliméricas, a ABNT-NBR 16942. Além da qualificação das fibras, vale salientar que cabe ao fabricante das fibras, ao fornecedor, disponibilizar esses documentos com a qualificação das fibras, então um documento que apresente todas as informações que são solicitadas na norma 16938, consequentemente nessas normas específicas para cada tipo de fibra, para que assim seja possível aplicar essas fibras nos projetos de estrutura de concreto reforçado com fibra. Então, além da qualificação das fibras, é necessária a qualificação do composto. Daí vai englobar ensaio de tração na flexão, resistência loop e residuais, FR1, FR2, FR3 e FR4, de acordo com a NBR 16940, então ensaio de prisma com entalhe. O ensaio de resistência à compressão, conforme a ABNT NBR 5739, e o ensaio de duplo funcionamento, que é opcional, caso seja utilizado no controle tecnológico ao invés do ensaio de tração na flexão. Então, deve-se realizar na etapa de qualificação o ensaio de duplo funcionamento, que é o de resistência à tração residuais FR05, FR1,5, FR2,5, FR3,5, de acordo com a ABNT-NBR 16939. Com base no que é estabelecido na 16938 a respeito do controle da qualidade do CRF, nosso concreto reforçado com fibras, aqui eu vou trazer para vocês hoje uma aplicação desse controle às estruturas de concreto. Então, as etapas que devem ser seguidas. Primeiro, ocorre a pré-qualificação do traço de CRF. Em segundo, a qualificação desse concreto e, por fim, o controle tecnológico. Então, vale ressaltar que, para que seja possível realizar um controle da qualidade do CRF de forma eficiente, deve haver uma comunicação entre a construtora, os projetistas e as concreteiras. Como vocês vão ver mais à frente,
É a partir da interação, da troca de informação entre esses três membros, esses três integrantes do sistema, que vai possibilitar um adequado controle da qualidade do CRF. Então, começando pela etapa de pré-qualificação do traço de concreto reforçado com fibra. Primeiro, é feito o encaminhamento da especificação do concreto à concreteira para uma proposta de carta de traço. Então, nessas especificações, são estabelecidos os parâmetros de projeto, então, consumo de cimento, relação água-cimento, diâmetro máximo do agregado, teor de argamassa seca, resistência à compressão, módulo de elasticidade e resistências residuais. Além dos parâmetros de projeto, também são definidos os parâmetros de execução, então de consistência e trabalhabilidade, e especificação das fibras, como mencionei anteriormente, então deve ser definido o tipo, se é macro ou microfibras, ou se são utilizados os dois tipos, o material, se é aço, vidro, fibra polimérica, o comprimento nominal e o diâmetro da fibra. Na segunda parte, então, após o recebimento, são enviadas as informações à Evolução Engenharia, que contemplam a carta de traço e a ficha técnica das fibras. E a terceira etapa contempla a validação dessa carta traço e a ficha técnica das fibras por parte do corpo técnico da evolução. Se for feita a validação, então a indicação da dosagem mínima das fibras pela evolução, e com isso a liberação para início da qualificação do concreto reforçado com fibra. Caso não haja validação da carta-traço e da ficha técnica das fibras, deve-se, na etapa 4, revisar a carta de traço e retomar o fluxo de pré-qualificação do traço de CRF. Então, reinicia o fluxo lá em 2, na etapa 2. Com relação à qualificação do CRF, a primeira etapa contempla a concreteira fazer os ensaios de fluidez, manutenção da trabalhabilidade, que são 2 parâmetros de execução, e resistência à compressão e módulo de elasticidade, que são parâmetros de projeto. A segunda fase avalia o atendimento desses parâmetros de projeto definidos. Então, caso sejam atendidos, a concreteira é validada, na etapa 3. Na sequência, a construtora faz os ensaios de resistências residuais e resistências residuais por duplo funcionamento. Em seguida, é feita a avaliação dos resultados dos ensaios se atendem ou não os parâmetros de projeto. Se atendidos, então a qualificação do traço é validada e liberado para concretagem. Caso não seja atendido, deve ser feita a revisão da pré-qualificação, então reinicia o fluxo lá em 1. No caso do não atendimento ao parâmetro de projeto, aos parâmetros de projeto na etapa 2, então deve ser feita a revisão da pré-qualificação. Com relação ao controle tecnológico do CRF, inicialmente é feito o recebimento do concreto na obra. Depois é feito o controle da adição de fibras por meio do ensaio de fluidez. E depois analisado o atendimento ou não dos parâmetros de projeto. Se atendidos os parâmetros, é liberado o lançamento do concreto, daí são feitas as moldagens dos corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão. Então, o número de corpos de prova segue a BNT 12655 e o ensaio de resistências residuais, de acordo com a formação de lote estabelecido na 16938, que são 3 exemplares com 2 corpos de prova. A formação de lotes eu vou explicar mais à frente. Posteriormente à moldagem dos corpos de prova, são feitos os ensaios e daí analisados os parâmetros de projeto, se foram atendidos ou não. Então, caso atendidos os parâmetros, está concluído o controle tecnológico do CRF. Caso não atendidos, deve ser feita uma análise de não conformidade, em que são enviados o mapeamento e também um relatório de todas as etapas das notas fiscais não conformes para análise da evolução engenharia. No caso do não atendimento dos parâmetros lá na etapa de análise do controle da adição de fibras,
deve ser feito a recusa do caminhão ou ajustar a fluidez com o aditivo. Para a definição de formação de lotes de acordo com a norma 16938, são consideradas estruturas apenas com CRF, também aquelas com CRF e armadura. Então, primeiramente, no caso de estruturas apenas com CRF, baseado no tipo de elemento, no tipo de estrutura que está sendo moldado, é considerado um volume para a formação de lote. Então, o tempo de concretagem é diário e, para todos os casos, o número de exemplares é 3, sendo 2 corpos de prova por exemplar. Vale ressaltar que, para volumes inferiores a 25 metros cúbicos, a amostragem deve ser total. No caso de estruturas com concreto reforçado com fibra em conjunto com a armadura, percebam que o volume de concreto que define um lote, ele é dobrado, isso para todos os casos, mas o número de exemplares e de corpos de prova se mantém. Com relação a critérios para aceitação do CRF, a norma 16938 ela apresenta essa tabela, em que são mostrados os 2 tipos de controle do CRF. O primeiro é o tipo A, que é um controle básico do CRF, de acordo com a NBR 16938, então a formação de lotes, a amostragem e aceitação, e o tipo B, que é voltado para aplicações que realizam ensaios preliminares de desempenho de pelo menos 2 elementos estruturais e também demanda uma análise dos parâmetros de projeto. Então, tem um controle rigoroso de produção do CRF e é certificado por terceira parte. Então, aqui a variação do número de corpos de prova e daí a avaliação por meio de 2 critérios. Primeiro, considerando os valores médios acima dos valores característicos mais um coeficiente vezes o desvio padrão, e no segundo caso, a comparação dos valores individuais de ensaio. E no caso de requisitos de projeto especificados em valores médios, a conformidade ela deve ser verificada pela comparação direta dos resultados médios obtidos nos ensaios de tração com o valor médio especificado em projeto. E quando um ou mais parâmetros de projeto não forem atendidos, o projetista deve ser consultado. E assim eu finalizo a apresentação. Obrigada. Caso tenha alguma dúvida, meu contato está aqui. Estou à disposição.